Então, vamos dar início aos nossos estudos dessa quarta-feira. Nós estamos começando agora a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E aí, antes que vocês estranhem, né, a numeração de capítulos reinicia, né? Então, nós tivemos até o capítulo 4 da primeira parte, e agora, nessa segunda parte, a gente começa no capítulo 1. E essa segunda parte, ela tem como título Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e o capítulo 1 vai tratar dos Espíritos. Então, hoje, nós damos início ao estudo do subtítulo Origem e Natureza dos Espíritos, a partir da questão 76. Bom, nessa questão 76, Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? Respondem eles: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o espaço, aliás, povoam o universo, fora do mundo material. E aí Kardec acresce uma nota. A palavra espírito, e aí está grafado com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Por que Kardec acresceu esta nota? Vocês vão se recordar que a gente viu lá na questão 23, né? O que é o espírito, com E minúsculo. E aí, na questão 23, a resposta dos espíritos é que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, agora, nós estamos podendo diferenciar espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. O que seria, então, basicamente essa diferença? Espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo. Como princípio inteligente do universo, nós vamos perceber a longa trajetória do ser. Então, até que anteriormente, digamos assim, adentrar o ser, a criatura, o reino hominal, ou seja, mineral, vegetal e animal, eu vou ter espírito com E minúsculo. É o princípio inteligente do universo experienciando. Já no reino hominal, eu vou ter o espírito com E maiúsculo, porque já é a individualidade. São os seres inteligentes da criação. Vocês vão perceber que nem sempre a gente vai ficar preocupado e nem sempre os autores estão efetivamente preocupados em grafar com letra minúscula ou letra maiúscula. Então, na verdade, o sentido que o autor, que o escritor vai dar, vocês vão ter que aprender basicamente do texto. Então, vê no texto se a referência a espírito é em relação ao princípio inteligente do universo ou se é em relação à individualidade, digamos assim. É muito interessante porque nós vamos também ter uma outra questão. Nós vamos ter, por exemplo, se falando em espírito, e a ele nós nos referimos quando o espírito desencarnado. Mas nós vamos ter o espírito, essência divina, a centelha, ou seja, aquela essência sem os veículos materiais ou semimateriais que ele possa vir a se utilizar. Então, também aí, nós temos que, então, compreender o contexto, o sentido daquilo que o autor quer nos passar. Então, essa primeira questão, 76, chega e nos apresenta, então, o espírito como essa individualidade, como ser inteligente da criação, que povoa o universo, fora do mundo material. Então, é muito interessante que, recordem-se, nessa segunda parte,
nós vamos tratar muito do mundo espiritual. Vez ou outra, nós vamos fazer alguma menção ao mundo material, mas tão somente para que nós percebamos a relação que existe contínua entre encarnados e desencarnados. Então, se na primeira parte do Livro dos Espíritos nós vimos até um pouquinho de ciência, porque falamos de matéria, de espírito, de fluido vital, agora nessa segunda parte, o foco das perguntas de Kardec e das lições dos Espíritos é sobre o mundo dos Espíritos. Continua Kardec na questão 77, perguntando: os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta? E por isto denominados filhos de Deus? Então, é uma segunda forma de expressar um pensamento que deveria ser corriqueiro no século XIX, penso eu, e talvez ainda seja em alguns entendimentos místicos e religiosos da atualidade, que é se nós somos pedaços de Deus, né? Se nós somos porções da divindade. Quer dizer, se para nos criar, Deus retira um pedaço de si, de sua força, do que seja sua inteligência suprema, e dali é feita, então, a nossa criação. Então, essa é a pergunta de Kardec. Se nós somos distintos de Deus. E eles respondem que sim. Vejam a resposta. Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Imaginem vocês que agora, nesse momento, eu estou pedindo para todo mundo usar da imaginação. Nós estamos entrando numa galeria onde existem vários quadros. E a gente para apreciar um quadro específico. É um quadro belíssimo. E se nós não somos especialistas, a gente olha a assinatura que consta na pintura, né? Vamos supor que fosse uma obra de Monet. E aí a gente fala assim, nossa, mas que Monet mais lindo. Olha essa pintura. Voltemos àquilo que a gente falou. Olha esse Monet. Que pintura mais linda. Aquele quadro é Monet? Não. Mas aquele quadro foi criado, foi pintado por Monet. Agora, dizem que especialistas não precisam sequer olhar muitas vezes para a assinatura. Eles reconhecem o traço do pintor. Então, eles olham uma obra e sabem, inclusive depois de alguma análise, se ela é original ou se é falsificada. Eles olham um Picasso e reconhecem traços característicos das pinturas de Picasso. Eles olham um Rembrandt e reconhecem traços utilizados pelo pintor Rembrandt. A forma como ele segurava o pincel, as cores que ele criava pela mistura, o teor da sua obra, ou seja, os motivos da sua obra, a forma de expressar a beleza, a arte. Então, assim somos nós. Nós não somos pedaços de Deus. Nós não somos Deus. Nunca seremos Deus. Quando Jesus fala, vós sois deuses, que brilha a vossa luz, esse deuses é grafado com D minúsculo. Vós sois deuses com D minúsculo. O que quer dizer? O que Cristo quis dizer conosco? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele havia atingido tal evolução, na qual ele podia afirmar, eu e o Pai somos um. Não é que ele era o Pai. É que a evolução de Jesus
Ele sentia-se ligado profundamente com o Pai. E o Pai nele vivia. O Pai nele se expressava porque ele realizava a vontade do Pai. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Compreenderam aqui? O que é eu e o Pai somos um? Compreenderam aqui o que é vós sois deuses? Quer dizer que no caminho longo da imortalidade que todos possuímos, nós atingiremos graus muito elevados de perfectibilidade. Nós trazemos, isso eu já falei aqui para vocês, germes de todas as virtudes que nós já possamos imaginar e, quiçá, outras que nós ainda sequer imaginamos, porque estamos ainda distantes dos planos superiores de pureza, de amor. Então, nós vamos chegar, nós vamos atingir tal grau que seremos como Jesus, trabalhadores do Pai, ministros da sua bondade, servos, trabalhadores na sua obra de criação. Nós já sabemos que Deus não é um ser, não é um espírito. Deus não é um senhor barbado sentado num trono. É uma figura antropomórfica que nós nos utilizamos séculos e séculos. Mas como espíritas hoje, a gente sabe que esta não é a realidade. E que por mais que ainda estejamos distantes de compreender com profundidade a complexidade do Pai, nós hoje podemos concebê-lo como sendo a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não somos Deus. Nunca seremos Deus. Não este Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas, porque ele é único. Ele é onipotente, ele é onisciente. Ele é a causa geratriz de todos os universos, de tudo que existe no plano da matéria, no plano dos espíritos. Mas nós um dia seremos deuses e faremos o que Jesus fazia, porque conheceremos a verdade e porque teremos conquistado a capacidade imensa de amar. Mas até lá, longo trajeto ainda nos cabe. Então, nessa resposta, os espíritos vêm nos dizer que somos obra de Deus, mas não somos Deus. Assim como Jesus também é filho de Deus, obra de Deus, e não Deus. Mas vamos continuar. Na questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Vocês vão se recordar que lá na primeira parte, nas primeiras questões, eu trouxe para vocês uma pergunta muito simples. Qual é a diferença entre eterno e imortal? Deus é eterno, porque ele não tem começo e não tem fim. Porque se nós afirmássemos, porventura, que Deus teve um início, o que havia antes dele? Nós ficaremos sem resposta. É como que uma pegadinha. Então, para nós, ainda nós que possuímos uma inteligência limitada, não só pela carne, pelo plano físico, mas a inteligência também limitada pela nossa evolução, que ainda é mediana, na melhor das hipóteses, Deus é eterno. Não tem começo e não tem fim. Mas nós, espíritos, somos imortais. Porque tivemos início, tivemos um começo, mas não teremos fim. Nós tivemos um começo porque somos obra de Deus. Deus nos criou pelo exercício da sua vontade. Em
então os espíritos vão responder essa questão de Kardec, né? E eles respondem da seguinte forma: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Ou seja, se nós não tivéssemos tido início, a gente seria igual a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, nessa resposta, os espíritos vão nos dizer, basicamente, que também eles, espíritos superiores a nós, responsáveis pela codificação, também eles não possuem todos os conhecimentos. Também eles ainda não são detentores de toda a verdade. Por isso que eles falam, nada sabemos. Nós vamos ver em algumas obras de Emmanuel, esse mesmo instrutor espiritual se utilizar desta linguagem. Eu nada sei, ou até agora, pelo que sei, quer dizer que deve ter coisa que ele ainda não sabe. Então, há um reconhecimento também em planos superiores ao nosso, de que ainda há uma grande construção que nunca cessa no campo do conhecimento, das experiências dos espíritos. Nós poderíamos perguntar assim, mas e Jesus? Jesus sabe tudo? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, penso eu. E quando eu me deparo com esse tipo de pergunta, o quanto sabia de Jesus, eu me recordo invariavelmente de uma história contada pelo Chico, que ele, em determinado ponto, mais no começo, ele chegou para Emmanuel, que era o seu instrutor, o seu mentor espiritual, e perguntou assim, Emmanuel, Jesus é o espírito mais evoluído da Terra, não é assim? Assim não é. Nós vamos ver isso, inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, eles afirmando isso, que ele é o modelo para a nossa humanidade. Acima dele, na nossa humanidade, não há nenhum outro espírito. Mas aí Chico quis saber. Mas então, diante disso, eu queria saber que posição hierárquica Jesus tem perante o universo. Emmanuel falou assim, mas para que você quer saber isso, Chico? Ah, mas eu gostaria muito, se você pudesse me ajudar. Emmanuel falou assim, bom, para mim poder responder essa pergunta sua, é melhor que eu passe para você algumas imagens. E conta Chico que nesse momento a sua visão espiritual aumentou, sendo auxiliado por Emmanuel. E Emmanuel, então, projetou, e Chico foi, então, assistindo, primeiro a Terra. A Terra, esse imenso planeta, diante de nós, que somos pequeninas criaturas. E Emmanuel ia como que falando mentalmente com Chico. Então, Chico percebeu a grandeza de Jesus diante da Terra, ele que já era Jesus quando da formação do planeta. Aí tudo bem. Mas Emmanuel continuou, as imagens foram progredindo. Então, da Terra, passou-se a ter a visão, então, do sistema solar. E aí, a percepção de Chico já mudou, porque aí a Terra já não era tão grandiosa quando, em relação a, quando comparando conosco. A Terra era um planeta nem o menor, mas longe de ser o maior do nosso sistema solar.
E Chico percebeu que na sua mente vinham as ideias transmitidas por Emmanuel, que assim como a Terra tem um governador espiritual, que é Jesus, também os outros planetas do nosso sistema solar também possuem espíritos superiores, por eles responsáveis. E estes espíritos se reúnem no Sol para coordenar a evolução, o trabalho do sistema. Mas não parou por aí. A imagem prosseguiu. E aí, Chico visualizou o nosso sistema solar dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que possui bilhões de outras estrelas. Muitas, milhares de vezes superiores ao nosso Sol, então, milhões de vezes maiores do que a nossa pequenina Terra. E ele percebeu que o nosso sistema solar não está nem no primeiro lugar, não. Ele está, assim, meio que numa lateral da nossa galáxia, da Via Láctea. E são incontáveis os números de outros planetas. Porque se são milhões de outras estrelas, são milhões de outros planetas, de naturezas diversas, de tamanhos variados. Todos eles com humanidades, com espíritos diretores, com instrutores. E quando Chico então percebeu que a imagem ainda iria progredir, ou seja, ele visualizaria a nossa galáxia dentro de um grande conjunto de galáxias, dentro de uma constelação, dentro do nosso universo conhecido, tão somente aquele que a nossa instrumentação pode chegar. Ele falou, não, para, Emmanuel. Eu quero voltar. E quero só tomar um cafezinho. Então, nós vamos perceber aí a infinita evolução do espírito. E aí, nós voltamos à pergunta, será que Jesus já sabe tudo? Será que o mestre também, ele, não está evoluindo? Cada vez com maior cota de amor, de bondade, de compaixão, maior cota de conhecimento. Conhecimento esse que nós não podemos, hoje, ainda imaginar. Mas, quiçá um dia, a gente vai conseguir chegar lá. Na questão 79, Kardec pergunta, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, espírito e matéria, que nós já vimos, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Mais uma vez, então, os espíritos superiores responsáveis pela codificação vão dizer, até onde a gente sabe, é isso aqui. Porque a origem da criação do espírito, nós ainda desconhecemos. Na questão 80, eles perguntam, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E aí, antes que eu leia a resposta dos espíritos, vocês hão de se recordar. Meu pai trabalha até hoje. Uma afirmativa de Jesus. E qual seria o trabalho de Deus? Criar. Então, respondam as perguntas. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Vamos à resposta. É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E não vai deixar de criar. E aqui a nossa ciência, inclusive, nos auxilia. Porque ela vem dizer que, ao mesmo tempo
que eles constatam a morte de estrelas, cuja luz ainda nos chega, mas que já não existem mais. Eles constatam o surgimento de novas. E é justamente esta busca pela formação que movimenta tanto a ciência no campo da cosmologia. Ela quer entender como que se dá a formação de um planeta, a formação de uma estrela. No campo da teoria, ou no estudo do micro, nós já podemos perceber que a matéria surge pela condensação da energia ou da luz coagulada. Mas a ciência gostaria de ver, gostaria de constatar. Por isso que hoje ela estende muitos dos seus estudos, inclusive para compreender o que seria essa dark energy, ou energia escura, que a ciência hoje se dedica a estudar. Porque muitos cientistas acreditam que talvez esta energia escura seja esta energia primeva, esta energia primeira, energia divina, como nós poderíamos chamar, ou, em outras palavras para nós espíritas, pudesse ser o fluido cósmico universal. Os espíritos dão alguma solução desta questão? Não. Porque, segundo eles, há coisas que o próprio homem deve cuidar de pesquisar, de desenvolver e de descobrir. Bom, aqui nós vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje. O tempo passou rápido hoje, né? Não sei para vocês. Para mim, passou muito rápido. E amanhã a gente retorna, dando continuidade nessa segunda parte, a partir da questão 81. Eu agradeço a presença de todos que estão comigo hoje, Denise, Alberto, Edgar, Magali, Suzeli, Valdineia, Carlos, Rosana. Agradeço a presença de todos aqueles que vão estar assistindo os nossos estudos assim que der. As aulas ficam à disposição e espero que vocês estejam gostando dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Amanhã a gente está de volta às 7 horas. Um grande abraço.